Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando aqui mais um programa Panorama, aqui mesmo no canal Panorama Vasco. E é claro, você é sempre meu convidado especial. Então chega mais, chega mais, chega mais, né? Rapaz, teve vitória do Vasco lá em Brasília, rapaz. 2-0 aí pro Vasco, sendo que o mandante na verdade era o Nova Iguaçu, né? E aí, nesse acordo aí que teve com o Nova Iguaçu, o Vasco, né, propôs fazer um jogo lá em Brasília. Então, o Vasco ganhou por 2-0 aí, né? Um placar que dentro do Campeonato Carioca aí, nesse campeonato várzea chamado Campeonato Carioca, o Vasco está ali, né, meio que devagarzinho se aproximando ali na fase aí de classificação para semifinal aí, beleza? Bom, mas antes de eu falar sobre essa análise aí desse jogo, gostaria primeiro, tá? Pedir para você novamente, tá? Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, que está sendo convidado por alguém, fala, pô, cara, tem um canal legal aí de um cara vascaíno e tal, que, porra, comenta legal, tudo mais e tal, pô, se inscreve lá, tal, curte lá, veja o vídeo, tudo mais, tal, não sei o que. Enfim, você que ainda não é inscrito no nosso canal, cara, primeiro de tudo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para poder dar uma moral para o nosso trabalho, para que possamos continuarmos aqui na Panorama Vasco, aqui no YouTube. Não é fácil produzir conteúdo aqui na plataforma, né? Exige todo um trabalho, todo né, malabarismo e tudo mais para você estar, né, sempre engajado aqui na plataforma, mas com o apoio de vocês nós possamos aí ter uma oportunidade de podermos mostrar o nosso trabalho, né, falar sobre as notícias de Vasco da Gama e também junto à minha opinião com relação aos fatos, tá bom? Então eu gostaria muito que você pudesse dar seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Temos também nossa página lá no Facebook que é Panorama Vasco, beleza? Então você só digitar lá, vocês vão encontrar facilmente e lá tem todas as notícias atualizadas de Vasco da Gama ao seu alcance, beleza? E também minha conta lá no Twitter, que é @87Bruno Souza, repetindo, @87Bruno Souza, tá? Me segue lá, que eu sigo você de volta, beleza? Então, esses são os recados aqui das nossas redes sociais, tá? Eu espero muito poder contar com a participação e o engajamento de cada um de vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar da análise, tá? E quero deixar meu agradecimento aí aos vascaínos de Brasília que encheram lá o estádio lá do Mané Garrincha, tá? E foi bacana, foi legal, deu um público muito bom, né? Para um horário que nós consideramos, né? Um horário tarde, né? Para alguém assistir um jogo de futebol, né? Já tipo 9 10 da noite, mais ou menos. Então, assim, para alguns pode ser que seja até cedo, mas para outros pode ser que seja tarde. Mas no final de tudo, parabéns aí à torcida que foi lá para prestigiar, né, o Vasco da Gama. E como sempre digo, tem vascaíno para tudo quanto é lugar. Aonde o Vasco tivesse, se o Vasco for jogar no Alasca, vai ter vascaíno lá no Alasca para torcer pra gente. O Vasco não é mais só um time só do Rio de Janeiro, é o Vasco do Brasil inteiro, né? E deu um ótimo público, né? Então, e assim, vamos falar aqui então sobre o primeiro tempo, né? Começando então pela estreia do Léo Jardim, né? Que agarrou nesse jogo. Na estreia segura, bem tranquilo. Ele só apenas exigido, mas no segundo tempo ele fez duas boas defesas. Defesas no quais não foram tão fáceis, né? Foram uma defesa até que exigiu bem do goleiro. Mas o primeiro tempo ele foi mais praticamente um espectador, né? E tá, ele deu os credenciais dele. O Vasco contratou muito bem esse goleiro para brigar aí numa posição muito sadia com o Ivan, né? E aí domingo vamos ver se vai ter o retorno aí do Ivan ou vai ser o próprio Léo Jardim que vai ser o titular da vaga, enfim. Vai ser uma briga interessante, vai ser uma briga jamais vista há um bom tempo aqui no Vasco, né? Uma briga de dois bons goleiros, né? Até um tempo atrás aí a gente só tinha péssimos goleiros, né? Um mais bizarro do que o outro e agora não, agora já temos um goleiro de nível, né? Inclusive um deles já teve até a oportunidade de ser convocado até para a seleção brasileira. Bom, o time no primeiro tempo, a gente temos uma noção que o time está dando uma certa evolução sim, tá? O Vasco está começando a ter um espírito de competitividade, né? Os jogadores já estão começando a pegar a ideia do Barbieri, né? Nós estamos vendo os jogadores
tendo algumas jogadas de tic-tac, umas jogadas ensaiadas, tô impondo mais velocidade e um ritmo muito bom, muito eletrizante nas partidas. Então, é uma evolução muito boa. Eu devo pontuar que o Vasco tá indo legal nesse parâmetro aí, tá? Bom, os laterais estão vindo muito bem. O Pometa, mais uma partida muito boa. O Lucas Pitão, idem. O Léo na zaga continua a mesma coisa, né? Na mesma regularidade. Miranda tá ali mantendo a regularidade dele também, né? Mas volto a dizer, ele não é ainda o cara para ser titular, né? Por isso que nós estamos aguardando aí a chegada aí do Capasso, né? Que está nesse enrolo aí dessa negociação. Ontem também jogou o De Luca, né? Ele já tinha, apesar que ele, não sei se posso dizer que foi uma estreia, né? Porque ele chegou, vamos dizer que foi estreia mesmo, né? Porque ele chegou a ser relacionado nos primeiros jogos do Cariocão aí, né? Mas agora aí parece que não estava bem fisicamente, aí teve que passar por um tratamento e tudo mais, e agora ele assumiu ali o posto de titular, né? E no caso foi na vaga até mesmo do Rodrigo, né? Que o Rodrigo ele está suspenso, né? E não comprometeu na partida. O Jair, mais uma grande partida do Jair. O Jair só mantendo a regularidade dele, que é uma regularidade dele muito boa, domina muito bem o meio-campo, tem um dinamismo e foi premiado ainda com um gol, né? Foi um gol bem trabalhado, uma jogada bem produzida mesmo, né? Que veio de um passe longo do Eric Marcos, uma escorada inteligente do Pedro Raul, que chegou nos pés aí do Jair, que facilmente tirou do goleiro ali e fez. E você vê que o cara entende mesmo da função mesmo, né? O cara sabe que a bola é redonda. Então você vê que um cara veio de um Atlético Mineiro, de um elenco competitivo, e você vê que o cara é uma outra atmosfera dele, é um outro estilo, né? Perto dos outros jogadores de bizarro que nós já tivemos aí no Vasco. Então o cara tá controlando perfeitamente ali o meio campo. Bom, da parte do meio campo ofensivo ali, né? O Eric Marcos jogou na vaga do Figueiredo, né? Que também precisou ter uns cuidados médicos. Assim, acho que, se não me engano, ele sentiu a coxa, né? Depois vocês podem me corrigir aqui. Agora eu me esqueci mesmo de fato qual foi o motivo no qual ele se afastou. Não sei se é problema da coxa e tudo mais, mas enfim. O Eric Marcos ele assumiu ali a ponta esquerda. Nessa partida até que ele jogou bem, né? Jogou bem. Nas outras partidas esteve muito tímido, quase não apareceu direito, não, mas nessa partida ele ficou muito solto. Não sei se é por causa mesmo do adversário ser tão frágil, né? Mas enfim, nessa partida ele, pelo menos ele conseguiu mostrar alguma coisa. É um jogador interessante, né? Como falei, é um garoto que precisa ser lapidado, tendo paciência, tudo mais. O garoto pode aí em algum momento dar uma estourada. O Nenê. Jogou bem no primeiro tempo, o segundo tempo já nem tanto, né? Mas isso já é mais por conta mesmo da idade, não dá pro cara ter eu posso dizer, aquele ritmo alucinante dos outros jogadores, né? Ele é um jogador de mais cadência, de prender bola, de mais da bola parada, da qualidade técnica e tudo mais, de visão de jogo, mas para dar velocidade não tem condições, né? Mas por que eu estava falando isso nos outros vídeos? Porque é o seguinte, naturalmente, quem poderia estar assumindo a titularidade seria o Alex Teixeira, mas o Alex Teixeira parecia que estava sem confiança, estava muito lento, tava bem assim, literalmente falando, parecia que estava pesado dentro de campo. Então por isso que o Nenê sobrava aí para ser o titular da posição. E agora, daqui a pouco eu vou falar até do Alex Teixeira. Então assim, por isso que o Nenê ele ainda vem assumindo essa titularidade. Mas em alguns momentos ali da partida, principalmente no primeiro tempo, ele foi bem, exigiu do goleiro, tudo mais, né? Escanteio também, tudo mais. Enfim, ele jogou aquilo que ainda dá para se esperar de alguém que ainda está numa fase já pré-aposentadoria, né? Então,
a gente tem que entender alguma coisa ali sobre o Nenê, né? Porque não dá pra gente também exigir tanto do cara, porque o cara tá numa idade também que, né, não dá pra gente exigir tanto de um jogador ali com 41 anos de idade. Gabriel Peck, dispensa comentário. O Gabriel Peck tá voando nesse Cariocão, assim como também foi uns 2 anos atrás também no Cariocão também, jogou bem. Só que eu tenho um cuidado ao falar do Gabriel Peck, cara, porque o Gabriel Peck, assim, é um jogador que costuma também nos enganar, tá? A gente se empolga com ele, a gente acha que o cara tá evoluindo, que o cara vai estourar e tudo mais, e chega na principal competição, ou Copa do Brasil, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, ele simplesmente some, não coloca seu protagonismo em jogo, né? Enfim, ele não consegue produzir. Eu espero que esse ano seja muito diferente, que ele já esteja com mais confiança, que ele possa ser decisivo, como tem sido nas outras partidas, né? Que ele possa estar à vontade, que ele não possa sentir o peso da competição, que ele possa fazer a diferença, né? Porque assim, qualidade para evoluir ele até tem, mas precisamos isso acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas até então, até aqui, né, no Campeonato Carioca, ele está fazendo muito bem a sua função, que está sendo exigida aí pelo técnico Maurício Barbieri. E o Pedro Raul, cara, e assim, agora eu vou falar do Pedro Raul. Ele está fazendo um papel fundamental nesse time. E eu vou falar os pontos de dinamismo dele, né? Porque é o seguinte, quando ele não consegue fazer o gol, ele consegue fazer alguma jogada que dê condições aos colegas fazerem o gol, como aconteceu no primeiro gol do Vasco, né? Onde ele escora de cabeça para encontrar ali algum jogador, que em casa encontrou o Jair para fazer o primeiro gol ali do Vasco. Então, essa parte dele, né, de segurar, prender o zagueiro para poder distribuir a jogada, quando ele não consegue fazer a jogada para ele, é interessante. Isso dá um dinamismo no nosso ataque. Então, o papel dele, além de fazer gol, também de também servir os companheiros, né, dando algum passe, alguma coisa, alguma situação que deixa o colega em condições de fazer gol. Então, assim, parabéns para o estilo que o Pedro Raul está apresentando para o Vasco, ao Maurício Barbieri, que tá apresentando essa proposta para ele dentro de campo, né? E isso está sendo fundamental, está sendo diferencial. Isso vai ser muito útil dentro de uma competição como o Campeonato Brasileiro. Esse tipo de jogo aí do Pedro Raul vai funcionar muito bem. Bom, aí tivemos as alterações no segundo tempo. Em uma dessas alterações entrou o Alex Teixeira e eu vi uma diferença muito boa, que eu não sei se eu já mais o dedo ali do Maurício Barbieri. Percebeu o Alex Teixeira com muita vontade de jogar. Isso é bom, Bruno? Pra caramba. Entendeu? Porque a ideia do Alex Teixeira voltar pro Vasco é justamente para jogar esse estilo que ele jogou ontem. No caso do vídeo, eu tô passando para vocês aqui no vídeo, entre aspas, editado, né? Mas do jogo, nesse caso, de terça-feira, né? Onde ele apresentou um bom futebol, participou bastante, estava mais rápido, tabelando bem, entendeu? E inclusive o segundo gol saiu de uma assistência dele, numa jogada individual que ele fez dentro da área, né? Onde ele cruza de esquerda e encontra o Gabriel Peck lá para poder fazer aquela escorada para dentro do gol. Então, tá aí uma participação muito boa no segundo tempo. É isso que nós esperamos do Alex Teixeira no Vasco, né? Que possa fazer esse diferencial aí no meio campo, e o Barbieri está ali orientando o cara a fazer o que tem que ser feito dentro de campo, né? Quer ser participativo, poder se movimentar mais, e essa triangulação, principalmente que aconteceu no segundo tempo, que o Vasco estava bem solto ali, triangulando bastante. Isso é interessante, é isso que faz ganhar o jogo, e isso convence ao torcedor de que o time está indo bem, entendeu? Às vezes podemos enfrentar uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrarmos, pelo menos, que nós temos do nosso lado jogadores que também tenham qualidade de equilibrar a partida, mesmo até que perca, mas que possa ali dar um ótimo volume de jogo, e que você faça dar pressão ao adversário. Isso já convence o torcedor de que, pô, esse time aqui ainda pode nos dar alegria em algum momento aí da competição. Então tá aí. O Vasco convenceu, né? Fez uma partida muito boa, assim como convenceu contra o Resende, tá?
Mas galera, é o seguinte, pés no chão, tá? Campeonato Carioca não é parâmetro para nenhum tipo de competição de grande relevância, que é uma Copa do Brasil, né? Que te leva até uma Libertadores, tá? Porque assim, o Vasco vai enfrentar, por exemplo, na Copa do Brasil, times inferiores, que costumam, né, surpreender clubes grandes, times grandes, no caso. E, e conforme vai passando de fase, o nível de dificuldade aumenta. Então, assim, o Vasco ali, por isso que eu falo que a Copa do Brasil ela é interessante, porque é um nível que começa fácil, começa a ficar médio e começa a ficar difícil. Aí começa a entrar os times que disputam a Libertadores ali, nesse bolo. E aí começa a aumentar o nível de competitividade. Então, fora também que o cachê da competição também é interessante pro Vasco. Então, por isso que eu falo, essa competição Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro são níveis que nós precisamos ter todo um cuidado, uma ótima preparação, porque o Campeonato Carioca ele serve para entrosar o elenco, independente se vai ganhar essa merda aí ou não, é para apenas você entrosar o elenco. E o elenco está já entendendo a ideia de jogo do Maurício Barbieri, tá? E já na próxima rodada já contra o Fluminense. Então já é o primeiro teste já de um time brasileiro, né? De um time que está disputando uma Libertadores, um time que fez uma campanha muito boa na temporada passada. Então vai ser um ótimo teste com um elenco muito bom, que é o elenco do Fluminense. Não sei se eles vão ir com o time totalmente titular, vai poupar alguém, não sabemos qual vai ser a preparação deles. Mas vai ser um ótimo teste para saber até que ponto o time vai suportar dentro do Campeonato Brasileiro. Aí depois vamos ter Fluminense, depois aí mais à frente vamos Botafogo, depois vamos Flamengo, e aí vamos começar a ter um entendimento do que vamos precisar no Campeonato Brasileiro. Contratação de reforço, vamos precisar, né? Mas vamos saber ali mais ou menos ali que noção e que ponto o Vasco vai entrar dentro do Campeonato Brasileiro, beleza? Mas o que vocês acharam do jogo de ontem, tá? Comenta aqui abaixo, deixa o seu like, aquele padrão que eu sempre falo para vocês, né? Aquele padrão aí de vascaíno, né? Chegou aí, quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta aqui para dar um engajamento no nosso vídeo, no nosso trabalho. E espero poder estar fazendo mais um novo vídeo aqui para vocês em breve, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!